Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você tudo sobre esse tema, os aspectos práticos, o que fazer e os principais cuidados que você precisa tomar na prática, tá legal? Olha, mas antes já dê o seu like, já se inscreva no canal para você receber semanalmente, em primeira mão, todos os vídeos que eu compartilho por aqui. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeira coisa, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? A desconsideração da personalidade jurídica nada mais é do que o afastamento provisório da autonomia patrimonial da PJ, da pessoa jurídica. É a retirada momentânea do véu da personalidade jurídica. Sempre que uma pessoa jurídica for devedora e houver o abuso da personalidade, esse abuso fica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, será possível afastar essa autonomia para atingir o patrimônio dos sócios. Isso mesmo, porque nós sabemos que o patrimônio da PJ goza de autonomia em relação ao patrimônio dos sócios. Os sócios, regra geral, não respondem com seu patrimônio particular em relação a alguma dívida da PJ. Só que quando houver esse abuso, é possível atingir o patrimônio do sócio. Essa é a regra, essa é a teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil. Para se obter a desconsideração, é preciso demonstrar o abuso da personalidade, ou seja, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Mas o próprio ordenamento jurídico prevê a aplicação de uma teoria menor. Se convencionou chamar em teoria menor, professor Fábio Ulloa Coelho, que depois, inclusive, abandonou essa designação. Mas o fato é que, de uma forma geral, nós temos essa classificação, essa distinção entre teoria maior e teoria menor. A teoria maior exige a demonstração do abuso e a teoria menor não exige nada. Basta que a pessoa jurídica seja de alguma forma óbice à reparação dos danos. Isso vai ocorrer lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, e também no direito ambiental. Muito bem, vimos já essa pequena classificação, esses conceitos introdutórios. O que nós temos que saber sobre a prática? No curso do processo, sempre que uma parte pretender obter a desconsideração da personalidade jurídica da PJ, que é a parte contrária no processo, essa pessoa necessariamente deverá passar por um incidente, deverá instaurar um incidente. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Ela está inserida no rol das modalidades típicas de intervenção de terceiros. Quais são as modalidades típicas de intervenção de terceiros? Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, ok? Só que você precisa compreender o seguinte, que há dois grandes momentos para se requerer a desconsideração da personalidade jurídica. E nem sempre esse requerimento será apresentado por meio de um incidente. Olha que interessante. Quais são esses dois grandes momentos? Primeiro momento, na própria petição inicial. Então, se eu ajuizo uma ação, por exemplo, indenizatória contra uma pessoa jurídica e já consigo, por exemplo, demonstrar indícios de abuso da personalidade, eu posso, já na minha petição inicial, além de todos os pedidos, requerer a desconsideração da personalidade jurídica. O juiz, nesse caso, ele não vai instaurar um incidente, ele vai determinar a citação da PJ, que é ré no meu processo, e também a citação dos sócios dessa PJ. Legal? Beleza. Qual é o segundo momento? Em qualquer fase do processo, após a petição inicial. Se eu pretendo obter a desconsideração da personalidade jurídica após a apresentação da minha petição inicial, pode ser em qualquer momento do processo, necessariamente eu tenho que instaurar um incidente. E aí o Código de Processo Civil vai dizer que quando a desconsideração for requerida na petição inicial, dispensa-se a instauração do incidente. Olha que interessante, nesse caso que nós temos a formação de um litisconsórcio passivo entre a PJ e os sócios, quando a desconsideração for requerida na petição inicial. Se eu apresentei a minha petição inicial e em um momento posterior eu requeiro ao juiz a desconsideração da personalidade jurídica, nesse caso
o meu requerimento deve gerar necessariamente a instauração do incidente. Então você tem que saber essa distinção quanto ao momento. Quem pode requerer a desconsideração? As partes e o Ministério Público nas causas em que ele atuar. E o Ministério Público pode atuar tanto como parte quanto como fiscal da ordem jurídica. Se no processo há intervenção a qualquer título do Ministério Público, ele terá legitimidade. Agora, se no processo não há intervenção do Ministério Público, o MP não pode simplesmente ingressar no processo somente para requerer com o único objetivo de requerer a desconsideração. Não deve ser admitido esse pedido do Ministério Público. Tá legal? Beleza. E como funciona o procedimento do incidente? Então vamos imaginar que eu esteja aqui requerendo a desconsideração já no curso do processo, após a apresentação da petição inicial. Ou seja, necessariamente deve haver a instauração do incidente. Esse incidente ele começa com o requerimento da parte, então você vai fazer uma petição nova, requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai fazer uma síntese do processo para demonstrar o quê? O preenchimento dos requisitos que levam à desconsideração. Se não se tratar, por exemplo, de relação de consumo ou não se tratar de uma demanda envolvendo o direito ambiental, você necessariamente deve demonstrar o abuso da personalidade. Então começa com esse requerimento. Sugiro que você analise a jurisprudência do tribunal, porque alguns tribunais entendem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em autos apensos, ou seja, são autos apartados que vão tramitar em apenso aos autos principais, e alguns tribunais entendem que esse incidente vai tramitar dentro do processo. Então é bom você analisar o seu tribunal, o que o tribunal diz, para você já começar de forma correta. Inclusive, alguns tribunais prevêem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte deve recolher custas para esse incidente, há custas específicas para o incidente. Então, analise não apenas a jurisprudência, mas também ali a norma, né, a tabela ali de custas do tribunal. Beleza, você então requereu a desconsideração da personalidade jurídica, dando início ao incidente. O juiz, ao receber o seu pedido, ele vai analisar se é possível ou não a instauração, ou seja, se há ali os requisitos. Quando for a aplicação da teoria menor, não há muito problema, basta você demonstrar o quê? Que simplesmente a pessoa jurídica não tem condições de pagar, você tentou localizar patrimônio e você não encontrou. Já em relação a teoria maior, aí você tem que demonstrar pelo menos indícios de abuso da personalidade. Se o juiz admitir a instauração do incidente, o juiz vai fazer o seguinte: primeira coisa, ele vai proferir uma decisão de recebimento do requerimento, de instauração do incidente, vai determinar a suspensão do processo, vai determinar a comunicação do órgão distribuidor para as devidas anotações, tem que ficar anotado lá, anotada a existência desse incidente, e vai determinar a citação dos sócios para que eles se manifestem, apresentem uma resposta no prazo de 15 dias. Apresentada a resposta no prazo de 15 dias, segue ali a fase de instrução, se for necessária essa fase, e ao final o juiz vai decidir. Lembrando que essa decisão final, que defere ou indefere o pedido de desconsideração, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento. É nessa decisão final que o juiz vai sim decretar a desconsideração ou simplesmente indeferir, rejeitar o pedido. Após essa decisão, cessa a suspensão do processo e o processo vai tramitar já com esses sócios lá nesse processo, onde o patrimônio desses sócios ficará também responsável e ficará sujeito a
aos efeitos daquele processo, a eventual condenação, a eventual penhora, a eventual, inclusive, alienação de bens para satisfazer os interesses do credor daquela parte que foi beneficiada com a desconsideração. Eu chamo a atenção para o artigo 137 do CPC e eu vou pedir para a minha equipe colocar na tela esse artigo, que ele diz o seguinte, na tela, artigo 137 do Código de Processo Civil. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Por quê? Porque sempre que houver a instauração do incidente, caso os sócios daquela pessoa jurídica devedora comecem a alienar seu próprio patrimônio, os seus bens, para frustrar eventual penhora, essas alienações serão consideradas como fraude à execução e, portanto, essas alienações serão ineficazes em relação àquela pessoa que requeriu a desconsideração, ao credor. Tá legal? Mais um ponto importante. Sempre que houver o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, seja requerimento feito na petição inicial, seja requerimento feito no incidente para instaurar o incidente, a parte que requer a desconsideração pode requerer uma tutela provisória. Sim, embora não haja previsão nos artigos 133 ao 137 do CPC, os dispositivos que tratam ali da desconsideração, embora não haja previsão de tutela provisória, a doutrina entende que é plenamente compatível o sistema de tutelas provisórias com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, por exemplo, se eu requeiro a desconsideração da personalidade jurídica e já percebo há indícios de que os sócios estão dilapidando o patrimônio, eu já posso, nesse requerimento, formular um pedido de tutela provisória, por exemplo, para bloqueio de bens desses sócios. Plenamente possível. Claro que esse pedido deve estar fundamentado no artigo 300 do Código de Processo Civil, porque aqui vai ser uma tutela de urgência, tá? E na tutela de urgência, uma tutela provisória de urgência. E a tutela provisória de urgência, ela exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, cabe sim pedido de tutela provisória. E, por fim, há uma discussão doutrinária e jurisprudencial no sentido de ser ou não possível a fixação de honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O STJ tem um julgado importante dizendo que não cabe a fixação de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque o artigo 85, parágrafo 1º do CPC, não prevê a fixação de honorários para incidente processual. E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual. Tá legal? Mas é bom acompanhar a jurisprudência do STJ, porque ainda assim há uma possibilidade de mudança desse entendimento no futuro. Então é preciso acompanhar, porque pode ser que o STJ mude o entendimento, porque na verdade foi um julgado ainda isolado e nós não sabemos como o STJ vai firmar a sua jurisprudência. E por fim, é bom você anotar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele se aplica também aos juizados especiais. O próprio Código de Processo Civil prevê expressamente a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais. Se você abrir a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, você vai identificar lá no artigo 10 o seguinte, que nos juizados não se admite nenhuma modalidade, nenhuma hipótese de intervenção de terceiros. Ocorre que a Lei 9.099 de 95 é uma lei, claro, anterior ao Código de Processo Civil de 2015. E, à época, não havia previsão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente só passou a ser previsto no Código de Processo Civil de 2015. Portanto, com o advento do novo CPC, nós passamos a ter uma única hipótese de intervenção de terceiros nos juizados especiais, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
É muito importante você anotar isso e conhecer esses detalhes. Olha, se você gostou desse vídeo, já dê o seu like e se inscreva no canal para receber semanalmente, em primeira mão, todos os vídeos que eu publico aqui nesse nosso ambiente. Eu vou te dar aqui 2 presentes, 2 vídeos que vão complementar o seu estudo. Vídeo 1. Tutela provisória, um vídeo muito importante onde eu falo sobre a tutela provisória. E o vídeo 2, cumulação de pedidos. Vale muito a pena você estudar e você assistir a esses 2 vídeos que vão complementar o seu estudo. Lembrando que aqui nesse nosso ambiente, nesse canal, eu compartilho semanalmente dicas práticas sobre direito sucessório, direito imobiliário, direito das famílias e direito processual civil. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!